A paz do Senhor, amados. Eu estou aqui no trono da graça, ainda não estou pronta para ir para pregar, mas contudo, é só mesmo o rio de água viva para que entendam esta mensagem tão em pormenor como pela primeira vez eu estou a ter revelação de Deus. Aqui em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o 7 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ora, nós, a experiência viva que Deus deu logo desde o início, quando o Senhor abriu mesmo o inferno e os céus para que eu tenha experiência e aprenda, e isso é desbloquear. Deus deu uma chave do reino de Deus, não é? E para desbloquear os segredos, os tesouros, como apóstolo, para eu depois hoje estar em posição para ensinar e também fazer chegar o reino dos céus a todos aqueles a quem Ele me confiar, porque os apóstolos têm a chave do reino, não é chave essa que Deus não dá a todos, só apóstolos têm. E eu estou deliciada, amados, as experiências que eu tive e pela qual eu tive medo, não é? Quando logo no início do treino, que o Senhor, entre os demônios mesmo, muitos e muitos, e que eu ficava atrapalhada, e Ele dizia: não te preocupes com eles, olhe para mim. E eu dizia: ai Senhor, como é que eu não me posso preocupar? Tanto demônio, de toda a casta, é demônio animal, é demônio gente, pronto, almas, de cada cor, cada feitio. Quem vem para louvar vem, quem dobra o joelho dobra, quem vem para afrontar-me vem, mas nenhum deles estava preocupado comigo, porque foi a permissão de Deus para que eu tivesse experiência. E numa outra ocasião de experiência, estava muito triste, muito cansada também, não é? E então eu estava a chorar. E o que é que Deus me disse? Não chores, dê glórias a Deus, porque eles estão a ver-te. E hoje isso me fez um clique, mais ainda, que nós, quando estamos na presença de Deus, e Ele está-nos a conhecer, a abrir o nosso coração, e segundo o Mateus 11, estamos a entregar todos os fardos a Ele, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor, toda a injustiça que o mundo nos faz, toda a enfermidade, todas as nossas dificuldades, né, aflições, perseguições, torturas, tormentos, tudo quanto nós sofremos quando estamos diante de Deus. A tendência é depois nós chorarmos, não é? E muitos vão à presença de Deus, choram mais do que falam, do que oram. E então, quando nós estamos a fazer isso, e o diabo, como sabe que isto são os feitos deles, a razão pelo nosso choro, a nossa angústia, a nossa tristeza e esse sentimento de derrota, ele está a bater palmas, ele está a olhar para nós. E nós, como servos de Deus, isto que é mau testemunho para o Senhor. Entenderam? É um mau testemunho para Deus. Deus agora me está a dar o clique, a revelação desse tesouro que está por detrás do Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7. Porque o apóstolo Paulo, ele era foi muito afligido e perseguido no tempo em que ele estava a desbloquear o reino de Deus para o povo, para o povo que Deus o confiava. Ele era muito perseguido. E na altura em que ele pregava o evangelho, que ele foi levantado,
os cristãos eram muito perseguidos, eram tempos difíceis, eram tempos de muita aflição para os primeiros discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo deixa isso aqui muito bem escrito, muito bem explícito, as aflições que ele passava. E quando ele ia à presença de Deus, Deus dizia-lhe, regozijai-vos. E isso Deus também me disse e me diz, ao invés de chorar, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, regozijes no Senhor. Porque, como diz lá em Pedro, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos, porque isso é sinal que o vosso nome está escrito no livro de vida. Então, se nosso nome está escrito no livro da vida, nós não temos que realmente se ficar abatidos e nem sentir que está tudo perdido, porque no fundo nada está perdido, nada está perdido. Isso até foi na semana passada, numa das situações, e eu disse, Senhor, olha, eu já te dei tudo, não tenho nada, já tudo que eu tenho, não tenho nada. E ele disse, deste tudo, não é? Agora não tens nada, mas agora que tens tudo, porque todo aquele que vem após mim, que perdeu a sua vida, ganha lá. Então você ganhou tudo e você é mais do que vencedora. Então assim é você, amado. Regozije sempre no Senhor. Outra vez digo, segundo aqui Filipenses capítulo 4, versículo 7, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, já viu o ênfase com que o apóstolo Paulo dá, e é esse ênfase que eu também estou a dizer, porque para que nós a todo tempo demos só glória a Deus, demos glória a Deus por tudo, na aflição, na angústia, na perseguição, em circunstâncias adversas, mesmo quando nós não vemos saída. Com Deus há sempre uma saída, que Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus que abre o caminho onde não há. Ele é um Deus que fecha a porta da maldição e abre a porta de bênção. Então, com Ele, o nosso socorro vem sempre dEle. Então, você nunca se sinta que não tem saída e não desanime aos choros, aos prantos, porque ao fazer isso, você está a dar glórias ao diabo, você está a fazer exatamente aquilo que o diabo quer, porque o diabo quer que você perca e ele te vai dizer, aonde é que está o teu Deus? Quando Jesus estava na cruz, pregado e as pessoas gozavam com ele, e agora você não faz milagres, você não é isso, agora tira-te você de lá mesmo. E é isso que o diabo faz, exatamente é isso que o diabo faz. Então você não dê lugar ao diabo, não dê glórias ao diabo, você põe a tua fé em Jesus, como o apóstolo Paulo diz, assim eu digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Sobretudo, o que devemos guardar é o nosso coração. Guarda o coração tendo alegria, guarda o coração tendo fé, porque o justo vive pela fé, tendo fé em Jesus, que Ele está a trabalhar nos bastidores. Amados, coisas grandes vêm aqui, de ciência, que Deus nos está a derramar, grandes coisas vão vir aqui. E você fica conectado, que Deus está a trabalhar nos bastidores. Eu também estou a trabalhar nos bastidores e muito, para poder providenciar um novo maná, uma nova unção que veio do céu para libertar o povo da apostasia e extrema corrupção dos últimos tempos e trazer o reavivamento, a água viva. Deus quer reavivar as suas igrejas, e Deus vai reavivar as suas igrejas, porque operando Ele, quem impedirá? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Ele assim o fez, quem intentará contra o amor de Deus para com as suas igrejas? Os portões do inferno não prevalecerão, porque Jesus está a trabalhar, Ele está a exortar as igrejas, Ele está a abanar as igrejas, Ele está a limpar as igrejas. A igreja sou eu, você. Então, você que tem um ouvido atento, então fique atento, receba este maná,
Esta manhã, não esteja triste, não esteja inquieto por coisa alguma, porque Jesus está a trabalhar a teu favor. Jesus está a trabalhar a favor da tua casa. Ele é um advogado fiel, ele é um advogado cheio de compaixão e ele não larga de mão enquanto não vir a sua fidelidade cumprida. Ele diz que a sua fidelidade é o código de honra dele. Então, se a fidelidade de Deus é o código de honra dele, então nós só temos que termos fé e esperar na tribulação, mas ser pacientes. O apóstolo Paulo também aconselha ser pacientes na tribulação. Então, ser paciente na tribulação, porque Jesus está a trabalhar nos bastidores. Eu hoje sei, não é? Eu vivencio, eu não só sei, eu vivencio isto, porque falo com ele, só não o vejo, mas falo com ele boca a boca, cara a cara, e ele está a trabalhar nos bastidores, porque as mesmas aflições que nós crentes temos, os ímpios, todos nós sofremos, estamos na terra, e o mundo jaz no maligno. Vivemos tempos trabalhosos e até tenebrosos. Então, ele está a trabalhar nos bastidores, coisas que nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração. É tudo aquilo que ele tem preparado. Mas o que ele te diz, o que ele me disse a mim, é que, Ana, tu já fizeste tudo, dá-me a oportunidade de fazer a minha parte. Então, e este momento que ele está a fazer a parte dele, nós temos que esperar com paciência, sermos pacientes, orando, perseverando em oração, em súplica, em ações de graça, dar graças a ele por tudo, mesmo que vamos abaixo um bocadinho, porque a espera é demorada, mas ele diz, por um pouquinho de tempo, o que está a tardar, não tardará, vai chegar. Então, ele está a trabalhar nos bastidores. Enquanto ele está a trabalhar, louva a Deus, rega a tua oração, porque é Deus quem dá frutos, é Deus quem faz prosperar toda a obra da nossa mão. É Deus quem faz prosperar tudo aquilo que sai da nossa boca. Por isso nós não devemos falar com negativo, temos que confessar sempre o positivo para dar lugar a Deus, para que Ele produza frutos, porque é Ele quem dá fruto a toda a semente, é Deus quem dá frutos a toda a semente. O reino de Deus é semelhante ao agricultor, Marcos 4:26. Então você semeia confissão traz possessão, você semeia, você confessa, você chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos, lá está o apóstolo o Paulo, outra vez, Romanos 4, versículo 17, Deus chama as coisas, ele chama mesmo as coisas que não são como se já fossem. No tempo certo, eu vou te dar o testemunho disso que eu estou a dizer. Eu vejo-me muito no apóstolo Paulo, isso não está a fazer luz, eu estou tão deliciado, amados. Tenha comunhão com Deus, fica perto de Deus, que Deus te revela tesouros escondidos por detrás de cada palavra, porque Ele vai te fazer você mesmo ter experiência e você vai confirmar, você vai ter a confirmação da palavra pela qual você confia nele, porque a palavra é Ele é a palavra, e Ele é o código de honra dele, é confirmar a palavra dele na nossa vida, é a fidelidade dele que se manifesta, é o trono dele que se manifesta, é o reino dos Deus, é o reino dos céus que chega a nós. Então você tenha comunhão com Deus, tenha paz com todos, siga Deus, mas santificando, ouvindo, esperando nessa graça, no poder do código de honra do Senhor, que é a sua fidelidade, que mais por um pouquinho de tempo não tardará, mas virá a teu favor. Amém? Bem-aja e receba este maná do céu que me deliciou. Eu não pude esperar nem para me aperaltar, para depois vir dar esta pequena exortação e animação, encorajamento, porque o reino de Deus toma essa força. Não, eu costumo até dizer, antes até mesmo de conhecer a Deus, eu dizia, quando a oportunidade bate a porta, mesmo que você estiver na casa de banho a fazer algo que ninguém pode fazer por você, você larga e vai abrir a porta, deixa a oportunidade entrar, porque você não sabe se a oportunidade vai voltar, e se ela voltar é pela misericórdia do Senhor. Então não deixe para amanhã aquilo que você tem para fazer hoje. Então urge, seja diligente no ministério e seja disciplinado. Busque
busque a Deus em primeiro lugar, busque a sua justiça, para que tudo o resto seja acrescentado. Bem-aja, que tenha um dia e uma semana abençoada no Senhor, que o Senhor ilumine os teus passos, guie os teus passos na sua verdade e que a vontade dele seja feita em ti e prevaleça, que ele tenha a última palavra em tudo e sobre todos, sobre portões do inferno, que não prevaleçam contra ti, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apóstola Ana Leitão.